ruim, eu estou dizendo que eu sou mau. É óbvio. Né? É óbvio. Tem como ser essencial nesse contexto? Não, né? Tem que mudar. Tem coisas que eram essenciais no passado e que nos davam importância e que hoje não são mais essenciais. A sociedade muda. A sociedade vai se modificando, existe um dinamismo muito grande. O que era essencial no passado não é mais essencial hoje. Então, se aquilo que era essencial no passado e que nos dava importância, hoje não é essencial, não vai nos dar importância, vai nos tirar importância. Então, é preciso perceber a evolução. O que efetivamente é importante hoje. Né? O que era essencial no passado, hoje pode não ser mais. A longevidade da condição depende da medida da capacidade que a carreira vai ter de se adaptar à evolução. Né? E saber que a sociedade muda, os valores mudam. Já existe até avião sem... carro sem motorista, avião sem piloto, né? É perfeitamente possível imaginar uma Receita Federal sem auditor. É perfeitamente possível. E eu tenho certeza que ela já está sendo imaginada. Né? Uma Receita Federal sem auditor fiscal. Né? Vou correr aqui para a gente terminar. Já venci meu tempo, né? Como é que está meu tempo? Tá, então já passei 5 minutos, então vou correr. Os motivos que valorizavam no passado podem não ser os mesmos hoje, né? A arrecadação já foi muito mais dependente da ação direta dos auditores, não é mais. Então, perante o Estado, perante o governo, a arrecadação que dependia muito daquela nossa ação de ir cobrar, né? Ela não depende mais tanto da ação de ir cobrar. Então, para o governo, nós perdemos importância. Se nós perdemos importância para o governo, é natural que o governo nos veja de forma depreciada. O que ganhou importância para o governo? Carreiras jurídicas. O governo está judicializando grande parte, ou está sendo judicializado em grandes ações, enfim, que ele precisa de uma boa defesa. Né? As carreiras jurídicas do executivo estão ganhando importância. Para o governo. Portanto, perante o governo, com este modelo de arrecadação que nós temos, nós não conseguiremos ser reconhecidos. Nós temos que conseguir o reconhecimento a partir da sociedade. Da sociedade. Claro que isso aí não é uma coisa, é uma questão de tendência. Nós vamos continuar construindo um sistema tributário cada vez mais regressivo, cada vez mais automatizado a arrecadação, um comércio internacional cada vez mais fluido e independente da gente, se vamos continuar construindo isso e nós vamos ser protagonistas disso, apesar de isso ser contra o interesse geral da sociedade, então nós estamos realmente com uma grande dificuldade de nos justificarmos perante o governo. E perdemos a condição de nos justificar perante a sociedade. Né? Então a gente precisa também mudar um pouquinho a nossa atitude em relação ao que somos realmente e o que queremos ser no futuro. Se todo o poder emana do povo e o povo já não nos vê bem, nós ainda temos algum poder. É aquela história, como somos vistos pela sociedade? A sociedade não nos vê com bons olhos. Fiscal nenhum, né? Não nos vê com bons olhos. Bom, mas o poder emana da sociedade. A nossa sorte é que não emana. Que esse princípio constitucional ainda não está em vigor. Né? É preciso reformar bem a nossa estrutura de Estado para que esse princípio constitucional aqui do artigo 1º da Constituição realmente seja efetivo. O poder ainda não emana do povo. Né? Então, quando o poder emanar do povo, espero que a gente seja melhor reconhecido pelo povo. Né? Porque senão a gente realmente vai estar numa fria. Carreira de Estado, portanto, existe por absoluta necessidade. Não se justifica ter uma carreira de Estado só para o bem-estar das autoridades. Né? Carreira de Estado para o bem-estar das autoridades não se justifica. Tem que ser necessária. Né? Os recursos públicos são limitados. Eu só vou existir como carreira de Estado se eu for absolutamente essencial e necessário como tal. Essencialidade justifica a autoridade. A autoridade justifica-se no direito dos outros e não no meu direito. Né? No direito dos cidadãos. Carreira de auditoria, qual o seu objetivo? Se a gente analisar que o nosso objetivo é a arrecadação, o nosso destinatário final é o governo. Né? Então tá, depende de recursos para as políticas públicas. Se o nosso objetivo passa a ser justiça, agentes de justiça perante a sociedade, o nosso destinatário inicial e final é a sociedade, na medida em que o valor tutelado se sobrepõe à arrecadação. Não interessa a arrecadação está se automatizando, tudo bem, nós não perdemos a importância por isso.
porque nos cumpre um papel importante de garantir à sociedade a aplicação justa do sistema tributário. A aplicação justa, garantir que todos paguem e garantir punição para quem não paga. A aplicação justa é isto. É o retorno que a sociedade espera, né? É isso que a sociedade nos cobra e que ela não enxerga. E não tem como enxergar. Não tem como enxergar enquanto a gente estiver fiscalizando as malhas de quem ganha 5 mil reais e deixando passar distribuição de lucro aí de 1 milhão, a sociedade não vai nos enxergar como alguém que esteja trabalhando, né, pela justiça. Pela justiça. Nada contra a malha. Né? Os colegas que trabalham em malha aí às vezes ficam bravos que eu falo da malha, mas como reagir ao desmonte? A valorização da carreira, portanto, ela diminui na medida que aumenta a tolerância sociocultural da sonegação. Importância máxima para a educação fiscal. Mas educação fiscal nossa. Não a educação fiscal institucional. Nós, enquanto categoria, temos que trabalhar muito na questão de educação fiscal mesmo, de consciência, né, tributária, para que serve, função social dos tributos, enfim. O Instituto de Justiça Fiscal faz muito trabalho de educação fiscal de base. E a gente percebe claramente o resultado de reconhecimento das pessoas em relação ao próprio Estado. Ou seja, percebendo o papel de cada órgão do Estado a partir do momento que ela começa a ter acesso a isso. Portanto, é preciso diminuir essa tolerância sociocultural à sonegação, né? Para a gente voltar a ser reconhecido. Diminui a valorização da carreira na medida em que aumenta a regressividade do sistema e diminui a valorização na medida em que a arrecadação se automatiza, né? Vamos pular isso aqui. Como continuar sendo essencial? Portanto, nós precisamos ter a representação institucional dos direitos, inclusive o direito à justiça fiscal das pessoas, né? Justiça social e fiscal. Denunciar e eliminar os mecanismos estruturais e administrativos que cerceiam o poder e dever do fisco e que precarizam o exercício da autoridade. Ou seja, nós temos a obrigação de, em primeiro lugar, não abdicar daquilo que é o poder, né? O poder ele não é delegável, eu não posso delegar esse poder para ninguém, a atribuição é exclusiva, né? E eu tenho que denunciar, sim, os privilégios que têm os sonegadores, toda a estrutura montada, né, legal, não apenas legal, administrativa também, e de orientação que, no fundo, só faz, né, privilegiar os grandes sonegadores. Né? Ou seja, nós temos uma estrutura voltada para privilegiar grandes sonegadores. Então, nós temos que denunciar isso. As impunidades, sistemas de metas gerenciais, reducionismo da atividade fiscal a meros procedimentos, né? Ou condicionamentos, usurpação de atribuições, enfim. E aí por diante. E aí a gente vai, né? A excelência da administração tributária interessa, voltando à frase do Nicolas Caldor, né? A excelência da administração tributária que só é possível com o reconhecimento da existência de uma autoridade com autonomia, né? Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, uma administração tributária que não reconheça a autoridade de um agente de Estado, ela nunca será uma administração tributária forte. Ela sempre será uma administração tributária condicionável, ou maleável, ou sensível ao poder econômico, né, ao poder econômico ou ao poder político. E vai se orientar de acordo com as ondas. Em algum momento vamos todo mundo lá fiscalizar banco, em outro momento vamos todo mundo lá fiscalizar político. Enfim, vai se orientar pela orientação política. Né? Então, uma administração tributária, para ser forte, ela tem que garantir a autonomia das suas autoridades. A autonomia da autoridade não é se sentir centro do mundo, mas se sentir a autoridade como servidor público. A autoridade servindo à sociedade. Né? Então, a autoridade não é alguém acima dos outros. É alguém que serve e reconhece o interesse público naquilo que faz. Né? E aí todo o resto muda de cara. Né? Eu acho que a questão é, se a gente fosse perguntar na nossa carreira, qual é o modelo de Estado que nós defendemos? Alguns colegas defendem o Estado mínimo, outros defendem o Estado institucional, outros defendem... Nós nunca discutimos isso. O fato é que tem modelos de Estado que prescindem de autoridade. Tem outros que não. Tem modelos de Estado que podem ser baratos.
Outros não. Tem modelos de Estado em que o cidadão não é cidadão, é cliente, que foi criado lá pela Margaret Thatcher e o Reagan, né, e que trouxe toda essa construção e daí estabeleceu toda a mudança do gerenciamento da administração pública para definir, né, o como definindo o que, transformando o Estado em Estado mínimo. Tem esse Estado. Esse Estado, sem dúvida, ele prescinde de autoridades de Estado. Ele precisa de reguladores e pronto. Fiscalização pode ser uma atividade perfeitamente privatizável nesse modelo de Estado. Sem problema nenhum. A questão é, nós vamos defender esse modelo de Estado? Podemos, temos direito, somos cidadãos. Mas temos que ter consciência de que, ao defender esse modelo de Estado, mais barato, carga tributária bem menor, vai sobrar mais dinheiro para nós, esse Estado não precisa de nós. Temos que ter essa consciência. Podemos decidir com esta consciência. Né? O importante é que a gente não abdique de discutir isto. Né? E discuta. E a gente vê, normalmente, nessas discussões salariais, que grande parte desse debate, ele é interditado. A gente quer discutir, mas não, isso aqui vai contaminar. Obrigado. Bom, colegas, antes da gente prosseguir, eu gostaria de justificar a ausência do Gabriel Correia Pereira, de Belo Horizonte. O Gabriel ia participar da mesa, mas ele, por razões de compromisso na delegacia, ele ficou em Belo Horizonte. Não preciso nem explicar o motivo, né? Então, bom, está aberto agora os debates. Quem quiser perguntar, a gente vai restringir um pouco, 2 minutos por pergunta, tá? Fazer bloco de 3. De preferência, primeiro um, depois o outro, para, né? E então podemos começar. Adriano, Josué, quem mais? Josué, Guerra, quem mais? Marcelo, Fátima e Sidney, tá. Silésia, PG, Orelso. Bom, por enquanto. Então, Adriano, começa. Bom, no fim de 98, início de 99, depois da terceira derrota consecutiva, né, essa derrota em 98 foi logo no primeiro turno, Lula, na época, resolveu criar as caravanas de cidadania e saíram percorrendo o país, né, apresentando as propostas e tal. Nós estamos fazendo esse seminário no dia 18. A Assembleia foi ontem, no dia 17. Nós chegamos um dia depois. Então, eu coloco aqui um desafio para nós todos nesse seminário. Nós temos que construir uma agenda para levar esse seminário nas 80 DS, gente. Nós estamos falando para nós mesmos. Não sei como que a gente vai conseguir meios e recursos para... Posso só fazer uma justificativa? A gente tinha projetado esse seminário para o dia 3 e 4. A gente errou o timing de novo. Infelizmente, a gente postergou em razão das assembleias. E aí a gente perdeu o tempo. Então, gente, observando aí os 2 minutos, eu acho que a gente tem que observar, tem que tentar fazer isso. Nós estamos falando para nós mesmos. Lettieri desnudou o modelo gerencial e não foi lá nas profundezas da estrutura. Nós temos que revelar isso para a categoria. É isso. Bom dia, colegas. Muitos não me conhecem ainda. Josué Luiz, sou filiado à DS do Ceará. Não faço parte da diretoria, mas estamos nessa luta aí. Queria parabenizar os 2 palestrantes, que há muito tempo eu não tinha uma carga de coisas boas como eu senti aqui essas 2 horas aí, o Dão e o Lettieri. Mas eu queria fazer uma provocação aqui para o Lettieri.
Antes disso, ainda bem que a Zazá não está na sala, que eu ia pedir licença para ela, porque ela é uma defensora de todos os filiados da DS Ceará e ninguém pode provocar nenhum que não faça defesa. Mas como ela não está aqui, eu vou ficar mais à vontade para fazer a provocação aqui para o Lettieri. E a provocação começa dizendo o seguinte: você falou aqui uma aparente incoerência, e eu quero lhe provocar para você esclarecer essa questão, que eu acho que é muito importante. Apesar de eu concordar que está falando para nós mesmos, eu acho que isso aqui todos os auditores da Receita Federal tinham que ter essas informações. E a incoerência, a aparente incoerência que eu digo que você falou aqui, quando você falou sobre as ameaças, né, do modelo BSC, né, as ameaças desse modelo. Aí vem lá duas ameaças. Ele é preparado todo sem a participação dos auditores fiscais, e logo em seguida você colocou em parceria com o nosso sindicato. Aí essa é a provocação. Como é que é feito em parceria com o nosso sindicato e sem a participação dos auditores fiscais? É só essa pergunta, ok? Quem é o próximo? Você pergunta para os universitários. Quem é o próximo? A Mariane anotou aí, né? Guerra, por favor. Barbaridade. Vamos lá, tentar fazer a pergunta rapidinho, né? Pessoal, fica até difícil fazer uma pergunta depois de tanta apresentação boa, tanto conteúdo bom. Vou tentar puxar para um lado um pouquinho diferente. Eu acho que é muito importante a gente se lembrar sempre que nós somos pessoas. Nós não somos coisas. Muito importante lembrar isso. E o que uma pessoa consegue fazer que uma coisa, ou melhor dizendo, um instrumento, não consegue fazer? A gente consegue pensar. A gente consegue sentir. Nesse sentido, com toda essa exposição, eu chego a uma conclusão, que é uma pergunta se vocês concordam. A gente não deveria perseguir uma constitucionalização da Receita Federal, da administração tributária? Quando a gente vê todos esses instrumentos que foram esmiuçados pelo Lettieri, e quando a gente vê a necessidade da gente ver o cargo que a gente está investido, eu tento sempre fazer esse exercício semântico, não dizer que eu sou auditor fiscal, eu estou investido no cargo de auditor fiscal. Ou seja, ver a Constituição, o ordenamento jurídico abaixo da Constituição como uma expressão da vontade democrática. Quando eu me coloco nisso, não é melhor a gente já partir logo para uma defesa de constitucionalização da administração tributária, conversando até com outras autoridades de Estado? Não é esse o caminho para, por exemplo, a gente reforçar o princípio republicano, que em vários momentos na administração ele acaba sendo mitigado por traços de patrimonialismo histórico que a gente tem no Brasil? Maus hábitos herdados antes da Constituição de 88? Quando a gente tem carência de processo democrático dentro da casa, vou fazer um relato breve para vocês. Em março de 2013, houve o desenvolvimento do então Código de Conduta. Começou com esse nome, que na minha opinião é um nome repressivo e autoritário. Hoje ele se chama Código de Ética por sugestão. Um daqueles processos que acho que foi o Lettieri que falou, até amanhã vocês têm para dar resposta, para participar desse processo. Eu fiz uma sugestão, vários artigos, mas basicamente um artigo era: a Receita Federal reconhece a existência do assédio moral e vai envidar esforços para evitá-la. Um artigo que eu acho fundamental, eu não vi nada de assédio moral dito pela Receita Institucional até hoje. Outro artigo: as metas teriam a possibilidade de qualquer auditor fazer uma petição para sugerir uma avaliação. Essa meta não está certa, porque eu trabalho, acho que isso, acho que aquilo, faz uma fundamentação. Para a gente ter um canal institucional para aperfeiçoar aquilo que, em tese, um BSC tentaria fazer. Então, em tudo isso, isso não poderia ser fechado como um norte para a gente trabalhar daqui para frente com bônus de eficiência. A gente não precisa constitucionalizar a administração tributária? Obrigado.
Marcelo? Marcelo, Fátima e Cida. Ah, não respondeu? Desculpa, gente. Calma, calma. Todos perguntarem? Pode ser. Então tá. Pode vir, Marcelo. Pode ir. Bom dia, colegas. Eu sou o Maciel, da ADS Ceará. Na verdade, não vou fazer pergunta para nenhum dos dois palestrantes. Eu me inscrevi apenas para fazer um registro. Primeiro, parabenizar a ADS Campinas, né? Mas fazer um registro da forma como os nossos debates devem acontecer. Infelizmente, o que a gente viu durante esse período aí, onde se discutia a proposta apresentada, né, que tem tudo a ver com o que foi debatido aqui, as nossas discussões dentro da categoria como um todo viraram um verdadeiro fla-flu, né? Uma bagunça, um desrespeito com quem pensa de forma contrária, e assim, de uma forma muito isenta, apesar de concordar plenamente, como diz a Zazá aqui, com o que foi exposto tanto pelo Dão quanto pelo Lettieri, mas sei que tem pessoas, como disse o Dão, que defendem diversos modelos de Estado dentro da nossa categoria. Assim, o que eu quero registrar, sei que aqui nós somos muito poucos em relação ao tamanho da nossa categoria, mas é que, assim, o nosso debate, ele se dê dessa forma, baseado em fontes de estudos, baseado no respeito pela opinião contrária, né? E não nisso que a gente está vendo aqui, que virou assim um verdadeiro ataque. Não sei, me preocupo bastante como será o nosso dia de amanhã, quando a gente vai ter que trabalhar ali lado a lado com pessoas que na verdade, só faltaram entrar no nível da agressão física, né? Alguns só não entraram porque as discussões estavam se dando de forma virtual nas redes sociais. Mas eu tenho feito muito esse discurso, tenho colocado isso para os colegas no Ceará, graças a Deus. A gente, mesmo tendo lá condições ou posições de colegas que divergem do modelo, mas a gente conseguiu trazer a discussão num nível de respeito aos colegas, né? Então, assim, registrar aqui e parabenizar pela forma, e essa deveria ser a forma que deveria estar sendo estimulada pela própria direção nacional, né? Que, ao longo do tempo, desenvolveu esse modelo que está aí, junto com a administração, ou, na verdade, a administração, através das suas consultorias, como colocou ontem aqui o Eloane, trouxe isso aqui e que a direção nacional do nosso sindicato comprou, né? Mas era dessa forma que deveria estar sendo feito o debate, né? Se tem aqui, o outro lado também é baseado em teorias, pois que tragam as teorias e que a gente possa discutir. É nesse nível de debate que a gente tem que estimular, apesar de sermos muito poucos aqui, mas tem colegas de diversos locais aqui. É essa posição que eu acho que a gente tem que estimular, esse tipo de debate que a gente tem que estimular dentro da nossa categoria. E não esse fla-flu, essa forma desrespeitosa, como a gente está vendo aí, até porque no dia seguinte nós iremos trabalhar do lado de pessoas que, durante esse período aí, ofenderam, xingaram, e isso não é bom para nós como pessoa, não é bom para a instituição que vai se tornar esse ambiente aí. Acho até uma falta de responsabilidade muito grande da direção nacional, que a gente sabe que muitas vezes, por interpostas pessoas, estimulava esse fla-flu aí dentro das redes sociais, né? Então, assim, que a gente consiga, a partir desse tipo de debate, apesar de ter aí a categoria ter optado por um modelo totalmente contrário ao que defendem aqui o Lettieri e o Dão, mas eu acho que é importante que esse debate continue, porque a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente para trilhar, né? E não podemos simplesmente dar como o resultado de ontem uma coisa posta e acabada, até porque a gente sabe que ontem, na verdade, a gente assinou
um cheque em branco para a direção nacional, para a administração da Receita, fazer aí do nosso cargo e das nossas vidas o que eles bem pretenderem. Muito obrigado. Quem que é o próximo, Dom? Bom, agora é a Fátima e o Sidney. Fátima, por favor. Bom dia, pessoal. Sou Fátima, da DS aqui de Campinas, trabalho em Viracopos. Bom, minha pergunta é, qualquer um dos dois pode responder. Bom, que pela apresentação daqui do Lettieri, a gente pode perceber que a iniciativa privada, ela adota esse modelo de gerencialismo de metas, procurando acertar, claro, né? Ela tem uma preocupação com lucro, ninguém vai adotar um negócio desse procurando errar. Né? Iniciativa privada, tudo bem. Quando a administração pública traz para dentro, especificamente na Receita Federal, eu enxergo que ela, com esse modelo, ela praticamente mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Além de ela resolver o problema de não ter que lidar com as pessoas, que é o que eu perguntei bastante ontem para o professor, né? Além dela ter essa impessoalidade que, de certa forma, não tem o trabalho e fica mais fácil, que, no meu entender, é o trabalho que o gerente tem que ter, né? Cuidar dessas questões pontuais de quem não trabalha, quem é corrupto, né? Então, além dela matar este problema, ela mata um outro problema, que é a utilização da receita com viés político. Né, a utilização da receita com o intuito, talvez, de não atingir os grandes contribuintes, com essa questão de colocar meta que a gente, talvez, não seja mais atividade fim e não a nossa atividade meio. Eu tenho visto isso não só na receita. Por exemplo, no ICMS de Minas, tem lá, quem trabalha em imposto, eles têm também um bônus, que eles chamam de plus, que é baseado em pontos. E uma atividade, por exemplo, de checar no sistema uma bobagem da nota fiscal tem peso maior do que efetivamente fiscalizar o caminhão. Né? Então, eles vão pondo peso diferente e a gente percebe claramente que está ali fazendo a gente ficar correndo em torno de nada para não chegar na nossa atividade fim. Né? Mas eu também percebo que não é uma ideia de agora. Então, a minha pergunta para vocês é: por que desde a Constituição de 88, que foi uma Constituição que avançou em muitas coisas, não se deu esse tratamento à administração tributária? Por exemplo, a gente não está incluído entre as autoridades que necessariamente recebem subsídio, por subsídio. Então, por que desde lá de trás nós já estamos deixando isso acontecer? E por que na elaboração da Constituição de 88 a gente não teve esse tratamento prioritário, que, no meu entender, ia ser imprescindível, a gente não estaria passando por tudo isso? Por que necessariamente a gente não recebe por subsídio? Quem que é o próximo, Dom? Fátima. Não, desculpa. Calma, Fátima. Primeiro a Silésio, o PG e a Fátima. E o Paulo Torres. Ai, desculpa, gente. Calma, Acho que eu estou depois, né? A mesa aqui está meio atrapalhada. Olha, foi o Marcelo, a Fátima. Fala Silésio, então depois o Sidney. Desculpa, Sidney. Mas eu sou depois, seria, né? Tá, mas devido à idade avançada, eu vou primeiro. Tá? É o seguinte, ó, eu não vou fazer pergunta nenhuma. Tá? As minhas origens são previdenciárias. Eu vim de uma gerência executiva, que é exatamente o gerencialismo. E eu achei que eu não ia passar de novo por isso, e estou vendo com muita tristeza. Esse pessoal, eu acho que nos falta esclarecimento. Eu acho que como se diz, esse seminário é obrigado a levar para todas as gerências, tá? Levar para todas as, como se chama, as unidades da Receita Federal, para que tomem conhecimento, se esclareçam. Agora mesmo, há poucos minutos, eu soube que no Código de Ética da Receita, o auditor vai poder fazer qualquer outra coisa. Ele é um autônomo. E daqui a 10 anos, nós não seremos nada. Os novos vão ter que procurar emprego. Tu vai ser corretor, tu vai ser dentista, tu vai ser médico, vai ser o que tu quiser fora do teu horário. Então, caminha de uma forma assim lenta e o pessoal não está percebendo. E a gente, às vezes, passa por louca.
Eu queria só colocar para vocês que em 2004 eu fiz um trabalho, eu não tenho esta, como se diz, essa desenvoltura, nem conhecimento para fazer esse debate aqui, essa explanação dos colegas, mas eu fiz um trabalho em 2004 que se chama O Invisível da Fiscalização. Eu sempre trabalhei na externa, né? Então, eu fiz um trabalho porque isso vai ocorrer agora, quando entrar o bônus. O chefe, e o que interessa para o chefe? Ele dá um clique lá, pô, Maria, tu vai lá e faz isso aqui, essas empresas. Ele não sabe o que ocorre no momento que tu chega na empresa, ou se tu não chega, faz via sistema, tu vai ter que ir lá, ou pedir documentos. Ele não sabe esse meio tempo o que acontece. Tá? Ele só vê que tu dá outro clique, a resposta está aqui. Eu desenvolvi um trabalho, 4 painéis, eu apresentei em Balneário do Camboriú, em 2004. Eu achei que isso já estava obsoleto, que não ia ver mais. Mas parece que agora é um tema atual, né, que vai voltar aqui para nós. Então, eu mostro visualmente, já que nós temos dificuldade de entender todas essas temáticas que eles colocaram, visualmente, o problema da fiscalização, o problema dos colegas, né, em desenvolver o seu trabalho. Então, acho que a gente precisa fazer alguma coisa visual. E eu posso atualizar esse trabalho, pode ser que um dia eu possa apresentar para vocês, e vocês vão até meio se assustarem, porque até sangue tem, porque naquela época mataram 2 ou 3 fiscais do trabalho, né, foi em Minas, né, o Naí, né? Então, eu acho que o tema voltou novamente, e eu vejo com muita tristeza o pessoal ter escolhido o tal de bônus. Então, nós caminhamos para um desmonte da Receita Federal e a maioria não está se dando conta. Era só isso, eu não quero perguntar nenhuma, quero parabenizar os colegas e quero dizer o Prudão que rebelião a gente já fazia lá na Previdência, viu? Lá, quando eu cheguei, era uma dinastia. As chefias, elas iam se trocando, assim. Quando cheguei lá, numa das determinadas, que a gente anda muito, né? Eu disse, olha aqui, isso aqui é uma dinastia, vamos se debater contra isto. Vamos escolher nosso chefe. Levamos 3 anos fazendo churrasco, encontrando com o pessoal no fim de semana, para poder